Amigos, bom dia. Deixa eu gravar o vídeo então, que eu acho que dessa forma aqui fica mais fácil de entender. Tô vendo que vocês estão bem curiosos aí, né, em relação aos dimensionamentos, então vou abusar um pouquinho aí da parte técnica, tá bom? Então eu vou fazer um primeiro dimensionamento. Esse dimensionamento é para a carga total do nosso produto, 550 watts, porém no caso de vocês não vai se consumir isso, tá? Mas vou fazer para total para a gente partir para o real. Tá? Então, o nosso motor ele tem 550 watts, ok? A tensão de trabalho, de alimentação, de operação do conjunto é 220, tá? 220 volts AC, tá? AC. Mas o motor ele trabalha em 180 VCC, tá? São coisas distintas. Autonomia projetada, vou projetar para 5 horas, tá? Então, qual é a capacidade que a gente tem? Então, a gente vai ter aí 550 watts vezes o número de horas que a gente precisa que fique ligado, 5 horas. Então, nós vamos ter 2.750 watt-hora ou 2,75 kWh, tá? Então, nós temos que a potência é a tensão vezes a corrente. Então, isolando, corrente é potência dividido pela tensão. Se eu pegar a capacidade de corrente exigida para a aplicação, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a corrente é 2.750 watt-hora divididos pela tensão de trabalho, 220 volts. Como eu sei que watt por ampere ou por corrente, potência por tensão é corrente, então aqui eu tenho ampere, tá? Então a divisão de 2.750 por 220 eu vou ter 12,5 ampere hora, tá? Então é isso que eu vou precisar. Agora eu sei que para eu ter a potência aparente do sistema, eu preciso dividir a potência útil, que é o 550, pelo cosseno φ, para ter volt-ampere, né, que é a capacidade no break. Então, 550 dividido por 0,6, eu vou ter 916,66 VA, que seria a capacidade do no-break. Os fabricantes dizem que um no-break offline ele tem rendimento de 88%. Então, tem que dividir isso daqui por 0,88. Então, vou ter 1.041,66 VA. Mas também é recomendado que você utilize no máximo 80% da capacidade do no-break. Tá? Então, a gente tem que dividir novamente esse valor por 0,8. Então, a capacidade final do no-break que a gente precisa, considerando o rendimento dele para trabalhar no limite de segurança recomendado pelo fabricante, eu preciso de um no-break de 1.302,08 VA, que é o nosso caso. Tá? Os fabricantes de bateria pedem que para que a bateria tenha durabilidade e que ela tenha uma operação segura, que não se descarregue mais do que 30% da bateria. Então, vocês lembram que aqui nós chegamos em 12,5 ampere-hora. Então, nós precisamos dividir isso aqui por 0,3, segundo a recomendação do fabricante da bateria. Então, 12,5 dividido por 0,3, nós temos 41,66 ampere-hora. Então, suponhamos que a gente tivesse usando essa potência, né, de 550 watts para essa quantidade de horas, eu ia precisar de um no-break de 1.302 e uma bateria de 41,66 ampere-hora para dar conta dessa potência nesse tempo, tá? No nosso caso, nós não vamos precisar de tudo isso, tá? Na prática, medindo a corrente do motor, dificilmente essa corrente vai passar de 1,5 ampere, tá? Então, nós temos ali a tensão de trabalho do motor, não de alimentação no break, 180 VCC vezes 1,5, temos 270 watts, tá? Então, 270
watts vezes 5 horas, então 1.350 watts hora. Então a gente poderia, nesse caso, até usar um no-break de capacidade menor. Não vamos usar por segurança, porque o que acontece? O motor tem potência disponível. Se por algum evento que aconteça durante o transporte do carrinho exija-se essa potência, ele vai projetar essa potência. E aí a gente pode ter a queima do no-break, caso ele seja menor do que essa capacidade que a gente dimensionou. Então, é o nosso caso, né? Nós vamos usar esse de 1.300, tá? Então, mas voltando para a capacidade de corrente, que aqui a conta vai bater, tá? Porque nós não estamos falando de potência de pico ou de utilização, né? Nós estamos falando de uma utilização média, né? Então, nesse caso, o caso real aqui, nós vamos ter 1.350 watt-hora dividido por 220 volts, que é a tensão de operação do no-break. Então, nós vamos ter 6,3 ampere-hora. Dividindo isso por 0,3, que é o mesmo 0,3 daqui, para que a bateria trabalhe com segurança, nós vamos ter, então, 20,45 ampere-hora. Tá? Então, hoje nós estamos ali no no-break com duas baterias de 7 ampere-hora, que vão dar 14 ampere-hora. Estamos um pouco abaixo do projetado. Na prática, a gente verifica, por conta do no-break ter um controle inteligente de consumo de bateria, não é simplesmente um descarregar de bateria limpo, né? Tem uma eletrônica que controla isso, a gente verifica que funciona, que dá conta, né? Mas como são muitas variáveis, como eu já comentei com o Almir, nós temos variáveis de solo, de inclinação de terreno e tudo mais, então é difícil avaliar. Provavelmente vocês vão precisar de mais bateria, provavelmente, mas o que eu aconselho, não gastem nisso agora. Façam o teste com o produto operando e verifiquem nas condições que vocês querem que ele trabalhe quantas horas vai durar. É o mais certo a fazer. Qualquer outra conjectura a respeito disso vai ser pura especulação. Não tem como afirmar isso na teoria. É só na prática mesmo, tá? Então eu digo que provavelmente vai precisar, mas não é uma afirmação, né? É uma opinião apenas, né? E eu creio aí que de repente talvez mais um conjunto de baterias, duas de 7 ou uma bateria um pouco maior, já vai atender com certeza a aplicação de vocês, tá bom? Aí com relação ao torque, que foi perguntado também, o modelo que vai ser vendido para vocês, o MR2M, ele vai fornecer até 90 Nm, tá? Então vocês têm torque mais do que suficiente. Aquele vídeo no nosso site onde ele está puxando o Renault Clio, ali é o MR2M, tá? E ali ele está operando ainda com gerador, né? Que é uma condição muitas vezes desfavorável. Então, vai dar conta tranquilamente da carga de vocês. Um Renault Clio aí, aproximadamente 1.200 kg, tá? Beleza, gente? Espero ter ajudado. Um abraço.